Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa aula sobre evapora- evo- evaporação e evapotranspiração. Beleza, pessoal? Essa é uma aula também que é mais tranquila, assim como a aula passada. Então a gente não tem tanto aqui que se preocupar, que acaba sendo mais foco da gente na engenharia civil. A gente acaba focando muito no escoamento superficial, né, e no efeito da precipitação sobre esse escoamento superficial. Mas é importante que a gente conheça também a evaporação e evapotranspiração, porque elas vão ter influências em outros fenômenos e em outras obras que a gente vai executar também. Então, os objetivos dessa aula são identificar os conceitos gerais sobre transpiração e evapotranspiração. Tá certo? Na verdade, é evaporação e evapotranspiração, certo? E descrever esse fenômeno por sua formulação e sua medição, tá? Então, a gente vai ver também um pouco como é que a gente pode estimar ou medir esse fenômeno para que os dados sejam utilizados na hora que nós formos fazer um projeto. Então, começando, nós vamos dividir aqui essa aula em duas partes. A primeira tratando de conceitos gerais. Esses conceitos gerais que vão abordar algumas definições sobre evaporação e evapotranspiração, assim como os fatores físicos que estão influenciando. Além de que nós vamos tratar um pouco sobre a influência meteorológica, ou seja, tudo aquilo que vai estar influenciando também nesse fenômeno. Na segunda parte, nós vamos tratar mais precisamente desse fenômeno da evaporação e evapotranspiração, ou simplificando até na evapotranspiração, porque conforme a gente vai ver, esses dois fenômenos, eles acabam ocorrendo de uma maneira muito indistinta, fica até difícil de você separar muito bem qual é a parcela que está referente à evaporação e a parcela referente à evapotranspiração. Por isso a gente acaba tratando muitas vezes apenas de evapotranspiração em si, como se estivesse englobando os dois fenômenos. Por isso até que é um capítulo do livro para esses dois fenômenos em conjunto. Então, nessa segunda etapa nós vamos discutir sobre algumas definições básicas sobre a evapotranspiração, tal como evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo em campo. Vamos tratar então de uma formulação geral, assim como nós vimos para precipitação, escoamento superficial, que nós vamos ver mais precisamente, né? E infiltração, nós também vamos ter uma fórmula geral aqui que vai definir esse comportamento. E a partir dela nós podemos então fazer previsões, tá? Mas como a gente vai ver também, ela não geralmente acaba não sendo tão direta assim. E por fim, nós vamos tratar da determinação. Essa determinação que vai vir, vai sair dessa formulação geral, trazendo algumas maneiras de se calcular essa evapotranspiração por meios indiretos, por meio de medidas em campo, tá? Então, aí com isso, nós vamos concluir essa parte de evapotranspiração. Começando, tratando-se então dos conceitos gerais, nós vamos lembrar que aqui no nosso ciclo hidrológico, né, onde a gente tem os diversos fenômenos, infiltração, escoamento superficial, precipitação, evaporação, até um escoamento aqui subsuperficial, nós temos a transpiração e a evapotranspiração e a evaporação, tá? O que a gente pode perceber é que eles sempre representam perdas de água da bacia para a atmosfera, certo? Então, justamente esse fenômeno
ou esses fenômenos que estão trazendo essa água de volta aqui da bacia para a atmosfera, reiniciando esse ciclo hidrológico, né? Que começa a precipitação, infiltração, escoamento superficial. Por fim, a gente tem uma evaporação e transpiração, levando essa água de novo para a atmosfera, onde vão surgir, onde vão ocorrer todos aqueles processos que a gente viu sobre a formação das chuvas, deslocamento das massas de ar, resfriamento, formação das gotículas e etc. Tá? Então, eles sempre representam perdas na atmosfera, a evapotranspiração e a evaporação. E o que seriam esses fenômenos, né? Aqui eu coloquei a evaporação, mas de uma maneira geral, a evaporação e a evapotranspiração, eles vão ser fenômenos que estão relacionados à absorção de energia por uma água que está na superfície, seja a superfície das folhas das plantas, ou seja na superfície do solo. Essa água vai absorver energia e vai mudar de estado para o estado gasoso, e com isso ela vai retornar para a atmosfera. Aqui nas plantas é um pouco diferente, né? A transpiração em si da planta está relacionada a ela, a todo o seu processo biológico, né? Em que ela vai absorver essa água do solo, vai usar para os seus processos biológicos aqui dentro do seu corpo, né? Dentro da planta, e vai liberar por esses poros nas folhas que são os estômatos. Aí essa água que vai estar disponível aqui vai evaporar da mesma maneira, vai absorver energia e vai mudar para o estado gasoso e vai evaporar. Então, por isso que a gente acaba tratando esses dois fenômenos de uma maneira até indistinta, porque eles estão ocorrendo de uma maneira, de certa forma, semelhante, e elas ocorrem de maneira conjunta, né? Então, quando eu estou tendo essa evaporação do solo, eu também vou estar com essa evaporação na superfície das folhas, e assim por diante. E por que que é importante, então, a gente ter essa noção sobre esse fenômeno da evapotranspiração? De acordo com o campo de estudo, então, o que a gente pode perceber é que vão ter algumas utilidades diferentes. Por exemplo, aqui são duas utilidades, né, para meteorologia. Essa evapotranspiração ela está relacionada ao movimento das massas de ar, né? Porque, como eu falei anteriormente, está relacionado à absorção de energia dessa água que está na superfície, que vai evaporar e vai subir para a atmosfera. Essa absorção de energia também vai estar relacionada à absorção da energia pelas massas de ar, que vão esquentar, expandir e acender, como a gente viu, até que elas cheguem naqueles equilíbrios instáveis ou equilíbrio estável, como a gente viu, tá? Então, essa evapotranspiração ela vai estar relacionada com isso, com esse movimento das massas de ar, além da recarga desses reservatórios, digamos assim, da atmosfera, que seriam as nuvens. Para a hidrologia, que eu trouxe um pouco mais voltado para isso, né? Que está relacionado muitas vezes com a perda de água por corpos hídricos, e nesse caso a gente pode levar em consideração a perda de água de uma barragem, de um reservatório de abastecimento, por exemplo. Nesses casos, eles são importantes para que nós possamos fazer uma correta gestão dos recursos hídricos, analisar realmente como que a gente vai utilizar por épocas do ano, como essa evaporação ela está se dando, de forma que eu tenha um consumo e possa prever se eu vou ter uma situação de racionamento hídrico ou não. Porque essa evaporação, principalmente quando nós tratarmos de uma lâmina de água muito grande, como é o de um reservatório para abastecimento de água, nós vamos ter também uma
evaporação muito grande, certo? Assim como uma área maior, se tiver uma precipitação, ela consegue captar mais água, essa maior superfície de contato com o ar vai fazer que evapore mais. Isso aí, inclusive, é interessante porque em regiões do Nordeste, eu sei do Ceará, por exemplo, que tem reservatórios que tem época do ano que o pessoal fala que está chovendo de baixo para cima, que a evaporação é tão grande que ela supera os valores médios, inclusive de precipitação, certo? Então, é um fenômeno bastante relevante, porque ele vai estar influenciando diretamente nesse volume de água disponível, certo? Tem também outros campos que vão estudar essa evapotranspiração, mas que fogem um pouco mais do nosso escopo, tais como a agricultura, que vai estar relacionada à absorção dessa água pelas plantas, né? O quanto de água que tem que jogar aqui para irrigar essas plantas, de forma que você tem um equilíbrio, né? E por aí vai. Mas para a gente acaba sendo mais relevante essas duas aplicações aqui, da meteorologia e da hidrologia. Esse processo da evaporação, então, ele pode ser definido também como um processo em que a água vai passar do estado líquido para o gasoso, né? Que ele vai evaporar. Ele ocorre a partir da absorção de energia pelo sistema. Essa energia absorvida vai aumentar a energia cinética das partículas, fazendo então com que elas se desprendam umas das outras. Isso aqui é uma definição até bem química, né? Do que vocês devem até ter estudado durante o colégio, isso aqui não é nenhum mistério, mas o interessante é a gente verificar que isso em campo, levando em consideração aqui uma superfície de um lago, por exemplo, uma superfície de água livre. Esse é um fenômeno que ele está ocorrendo de maneira contínua. É um processo que vai estar lá, ao mesmo tempo que eu tenho essa perda das partículas desse corpo hídrico, desse meio aquoso, para o ar, né, para a atmosfera, eu tenho também essas partículas se chocando com a superfície e sendo capturadas novamente pelo corpo hídrico, certo? Então é um ciclo que está sempre se repetindo. E quando esse ciclo está se repetindo aqui de uma maneira equilibrada, ou seja, nós temos uma mesma quantidade de partículas que está evaporando igual à quantidade de partículas que está sendo reabsorvida por esse corpo hídrico, nós podemos falar que nós temos uma condição de saturação, certo? Essa saturação vai estar relacionada a esse ar aqui próximo da superfície, ok? Porque assim como a gente vai ver, temos algumas coisas, alguns fenômenos diversos que vão influenciar nisso aqui também, inclusive o vento. O vento que vai pegar, pode assoprar aqui e trazer um ar seco e levar esse ar saturado, fazendo com que esse equilíbrio aqui acabe sendo um equilíbrio que não vá ser constante, né? Apesar desse equilíbrio dinâmico aqui de partículas se desprendendo e sendo reabsorvidas, vai ter também a influência desse vento que vai deslocar essas massas de ar, trazendo ares com outras situações, fazendo com que não se saia desse equilíbrio, por exemplo. Tá certo? E para que essa evaporação ocorra, então, são necessários dois fatores assim, mais importantes, que seria uma fonte de energia. No geral, essa fonte de energia está associada com a irradiação solar, em que nós vamos ter essa absorção devido aos raios solares que estão atingindo aqui e esquentando essa superfície. Além de que deve-se ter um gradiente de pressão de vapor entre a superfície e o ar. Porque assim como nós estudamos na química sobre meios
hipertônicos e hipotônicos, né? A gente vai para sempre pegar um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, né? De forma a buscar um equilíbrio. Então, para que se tenha esse fenômeno ocorrendo, a gente tem que ter um meio que está mais saturado, que está mais concentrado, e um meio menos concentrado, que no caso seria a superfície aqui seria a superfície mais saturada, mais concentrada, e o ar, a superfície menos concentrada. Por isso que existe esse ciclo aqui de evaporação e reabsorção para o corpo hídrico, tá? Então, tem que ter esse gradiente e essa fonte de energia sendo aplicadas, tá? A gente vai ver que outros fatores, como eu falei, do vento, eles acabam se tornando fatores secundários em si, porque eles, na verdade, vão estar alterando alguma dessas situações. Por exemplo, o vento, quando deslocar as massas de ar, ele vai estar alterando esse gradiente de pressão de vapor, né? Porque ele vai estar trocando um ar mais seco, um ar mais saturado por um ar mais seco, fazendo com que ocorra de novo o desequilíbrio e que essa evaporação ocorra. Então, como eu falei, nós temos o vento que vai estar atuando como um desses fatores meteorológicos aqui que vai influenciar nessa evapotranspiração, mas nós temos também outros fatores que são muito relevantes, que é a temperatura da superfície. Isso aqui a gente consegue até perceber que como a evaporação prescinde de energia para que a água absorva, energia que a água absorve para que ela possa mudar de estado, então a temperatura da superfície vai influenciar nisso. Porque se eu tiver uma superfície mais quente, então essa água consegue absorver essa energia, esse calor dessa superfície mais quente e evaporar mais rápido. Enquanto que em uma superfície fria, num lago congelado, por exemplo, essa água ela vai necessitar de muito mais irradiação, absorção de muita mais energia para que ela consiga evaporar. Outro fator também relevante vai ser a temperatura e umidade do ar. Por que que vocês acham que essa temperatura e umidade do ar vão influenciar também? Alguém quer arriscar? Não, né? Tá muito cedo ainda para 8h25. O pessoal ainda tá acordando. Tá, então, essa temperatura e a umidade do ar, elas vão influenciar diretamente nessa capacidade do ar de absorver essa umidade, esse vapor da água que está evaporando aqui. Como a gente viu na precipitação, a temperatura e a umidade do ar vão estar relacionados aí com a capacidade do ar de absorver, porque ele vai influenciar diretamente na pressão de vapor da água. Se vocês lembrarem do próprio processo de formação das gotículas, o gelo, por exemplo, tem uma pressão de vapor diferente das gotículas de água, por isso que ele acaba absorvendo mais rápido essas gotículas e cresce mais rápido. Então, de certa forma, isso que acontece. Conforme eu tenho uma diferença de temperatura e umidade do ar, esse essa evaporação vai ocorrer de uma maneira mais fácil ou mais difícil. Vai ter mais espaço para que essa água evapore. Por exemplo, o ar seco, ele vai conseguir absorver mais umidade porque ele tem espaço, né? Como eu dei um exemplo da aula passada, se você pegar uma esponja seca e jogar um pouquinho de água nela, ela absorve rapidamente aquilo. Mas conforme você vai saturando essa esponja, fica mais difícil de você colocar mais água, né? Até que chega um ponto que quando ela está totalmente saturada, se você colocar mais água, essa água na verdade não vai ser absorvida e ao invés disso, ela vai escoar por cima da esponja. Então seria mais ou menos isso.
conforme eu vou saturando esse ar, eu teria mais dificuldade de absorver mais dessa água que está evaporando, ok? Tá certo. Tendo em vista isso, tendo em vista como essas diversas variáveis atuam nesse fenômeno, como é que elas vão influenciar na facilidade, ou como é que esse fenômeno funciona, né, a partir da absorção de energia e evaporação. Vamos tratar agora do fenômeno em si. E primeiro, então a gente vai ter que entender algumas definições básicas que passam a se tornar mais corriqueiras para vocês agora que já vão ter estudado hidrologia. Inclusive, quando forem pegar algum projeto de uma barragem, por exemplo, num sistema para abastecimento humano, vocês têm que entender o que é evaporação potencial, transpiração, evapotranspiração potencial e real. São essas quatro, né? Então, o que é que seria cada uma dessas coisas? A evaporação potencial, ela considera, então, que nós temos uma superfície totalmente livre. Ela pode ser uma superfície sólida saturada, tal como um solo saturado, ou uma própria superfície líquida, né, que é a sólida saturada, ou uma superfície líquida, que seria um corpo hídrico, por exemplo. Estando essa superfície diretamente em contato com a atmosfera. Daí vai acontecer aquele fenômeno que a gente viu, aquele processo de absorção de energia e aumento da energia cinética das partículas de desprendimento, ou seja, vai acontecer a evaporação numa superfície livre, exposta livremente às condições ambientais, ou seja, seria uma condição totalmente livre. Como é que isso ocorre? Isso é mais fácil da gente imaginar num lago, por exemplo, que a gente não vai ter sombra, não vai ter muita influência de outras coisas, mas se considera então como se esse fosse o máximo de evaporação que se pode obter, né? Que seria a superfície totalmente livre. Por isso que a gente chama de evaporação potencial. Ela pode ser igual à real? Pode. Como eu disse, na superfície de um lago, essa evaporação potencial ela vai estar ou igual ou muito próxima dessa evaporação a real, muito próxima da potencial, certo? Apesar de que tem outros fatores que vão influenciar, tais como a umidade do ar, como a gente viu. A transpiração, por si só, agora, levando em consideração um fenômeno biológico que ocorre nas plantas, ela vai estar relacionada ao processo biológico da planta, né? Ela vai ter a sua respiração celular, a respiração da planta, respiração celular, todos os processos biológicos que vão estar envolvidos nisso, né? Então, ela vai considerar que essa água foi absorvida aqui do solo, passou por esses processos biológicos aqui dentro da planta, e quando ela, no final do processo, ela chega a essas folhas, ela acaba sendo expelida pelos estômatos das plantas. Vocês devem ter estudado essa biologia em algum momento, ou não, mas os estômatos são essas superfícies aqui, são as célulazinhas, são as que tem umas aberturas em que essa água tem troca gasosa, se eu não me engano também, tá certo? Então essa água é liberada. Ela transpira como a gente transpira também no suor da nossa pele, tá? Então essa água fica aqui disponível na superfície e da mesma maneira ela vai absorver energia e vai evaporar. E como eu disse anteriormente, como esses dois fenômenos acabam sendo um pouco difíceis da gente prever, um pouco difíceis da gente quantificar separadamente, a gente acaba tratando um fenômeno da evapotranspiração como sendo um fenômeno englobando esses dois, da evaporação em si e da transpiração. Por quê, né? Se a gente pegar uma grande área
se eu pegar uma grande área, eu não consigo distinguir muito bem qual é a parcela de ar que está evaporando pela transpiração ou pela evaporação em si, tá? Isso aí, se a gente considerar, por exemplo, uma bacia amazônica, nós, nós temos diversos fatores atuando aí, diversos rios, uma camada de uma floresta muito densa, a gente não consegue nem ir lá para medir isso muito bem. Então, com isso, a gente acaba trazendo esses dois fenômenos em conjunto, facilitando até o nosso estudo, uma vez que, se a gente parar para pensar no ciclo hidrológico, em que a gente vai ter precipitação, evapotranspiração, infiltração e escoamento superficial, a gente vai ver que a gente pode perceber que tanto essa evaporação quanto essa evapotranspiração, essa transpiração das plantas, ela está recarregando a atmosfera. Então é um fenômeno que está ocorrendo em conjunto, então acaba não sendo dissociado um do outro. A evapotranspiração potencial, então, ela vai ser a perda de água observada por evaporação e transpiração, né? A gente considerando aqui os dois em conjunto, de uma superfície natural tal que esteja totalmente coberta e o teor de umidade esteja próximo à capacidade de campo. Ou seja, a gente vai, basicamente, em outras palavras, seria dizer que a evapotranspiração potencial vai ser a junção desses dois fenômenos. Quando eu tenho uma umidade próxima a essa capacidade de campo, né, que é a saturação do próprio solo. Por que isso? Porque quando eu tenho a saturação do próprio solo, é como se tivesse como se a planta transpirasse na maior vazão possível. Então, a gente vai considerar que a evapotranspiração potencial, como sendo a junção desses dois fenômenos, quando esse solo que está próximo da sua saturação completa, né? Ou até a sua saturação completa. Já a evapotranspiração real, ela vai ser a evapotranspiração que vai ser realmente medida, que está realmente acontecendo, que vai ser influenciada pelos diversos fatores, né? Tais como a umidade do próprio solo aqui, ok? Até aqui tudo ok, pessoal? Ninguém falou nada, vou dizer ok. Ok, então. E como é que a gente vai definir, então, essa evapotranspiração? Assim como a gente tinha lá na precipitação, que a gente tinha uma fórmula geral, que é uma equação em função de alguns fatores, a mesma coisa para infiltração. Nós tínhamos também uma equação geral. Nós vamos ter também uma equação geral aqui para esse fenômeno da evapotranspiração. Como a gente vai ver que ela acaba sendo uma equação até simples, porém a gente, vamos dizer assim, que ela acaba não sendo às vezes muito prática, porque fica um pouco difícil de obter alguns desses parâmetros aqui. Aqui no caso, essa equação geral ela foi proposta aqui por Dalton em 1928. Ela é uma equação simples em que essa evapotranspiração aqui ela vai depender da pressão de saturação à temperatura da superfície, da pressão de vapor do ar e de um coeficiente aqui C, que é função de vários elementos meteorológicos. Então, o objetivo de muitas dessas metodologias que a gente vai ver aqui para frente, que visam calcular essa evapotranspiração, é determinar esse C, determinar qual é esse fator que é tão determinante para a evapotranspiração. Então, a partir dessa equação, nós temos então alguns métodos para determinação dessa evapotranspiração em campo. A gente pode distingui-los então em métodos de estimativa
que vão estar mais intimamente ligados com essa equação aqui. Ou seja, esses métodos de estimativa eles vão utilizar correlações com outras variáveis, que vão ser variáveis mais fáceis de medir, tais como a gente vai ver o vento, temperatura. Então, vai utilizar correlações com essas outras variáveis para prever esses valores de evapotranspiração. Temos também os métodos de medida. Esses métodos vão utilizar alguns equipamentos para fazer algum tipo de medida para estimar essa evapotranspiração. Eles são métodos bem interessantes de serem utilizados, mas como todos os métodos aqui, eles apresentam limitações, né? O método das estimativas, ele vai ter uma limitação, por exemplo, de que a gente precisa que os valores coletados sejam realmente representativos e eles condizam com as propriedades em campo. Além de que, como é um método de estimativa que utiliza uma correlação, que às vezes até é um pouco empírica, nós vamos ter erros associados a essas correlações, inclusive erros devido à região, porque posso ter uma equação que foi desenvolvida para determinada região que vai se aplicar para aquele tipo de clima, tá certo? Para aquele tipo de fenômeno, levando em consideração que um fenômeno tem uma maior relevância do que outro, por exemplo. Então vão ter alguns erros associados. Enquanto que o método de medida também vai ter uma limitação quanto à área de estudo. Quando eu faço um equipamento para fazer uma medição, eu consigo medir naquele ponto. E todos os outros pontos, um ponto 10 quilômetros afastado dele, pode ter situações diferentes, devido a correntes de ar diferentes, movimentos de massa de ar diferentes, que vão estar influenciando aqui nessas variáveis meteorológicas e, consequentemente, nessa evapotranspiração. Mas vamos começar aqui. Eu trouxe aqui desses métodos de estimativa 3 apenas. O livro tem alguns outros. Se vocês se interessarem, podem lê-los também. Mas, no geral, o que eu queria mostrar para vocês são esses três. Nós temos, primeiramente, o método aerodinâmico. Ele vai levar em consideração principalmente a influência do vento nessa evaporação. Então, ele trata dessa difusão do vapor. Ele trata da difusão do vapor para obtenção de uma equação. Então, ele acaba não sendo muito prático, né? Porque a gente precisa obter esses parâmetros aqui. Esses parâmetros têm que ser obtidos a partir de outras variáveis. Então, tem que ser obtidos de uma maneira confiável. E se a gente perceber, essa equação aqui, ela é bem próxima, ela tem uma cara bem parecida com aquela equação geral, né? A equação geral lá proposta por Dalton, que seria E igual a um C, que multiplica ES menos E. Opa, tá bem parecido, né? Então ele leva em consideração aqui que esse C, esse coeficiente aqui, que está relacionado aos fatores meteorológicos, está relacionado aqui a essa parcela aqui, que é a velocidade média do vento, algumas constantes aqui, e as diferenças de pressões de vapor, certo? Então, é basicamente isso que eu queria que vocês vissem aqui sobre esse método aerodinâmico, que ele está relacionado a principalmente essa influência do vento na evaporação. E como a gente viu anteriormente, não é só o vento, né, que vai estar influenciando nessa evapotranspiração, então acaba sendo meio que uma limitação desse método. De uma maneira semelhante, a gente tem também o método do balanço energético, que ao invés dele considerar o vento como a variável principal para essa evapotranspiração, no método do balanço energético, vai ser feita
um balanço levando em consideração conservação de energia do sistema. Vai levar então em consideração a energia absorvida, né, por radiação líquida por unidade de área e de tempo, o fluxo de calor para o interior do solo, um fluxo de calor sensível para a atmosfera, então aqui seria uma perda de calor para a atmosfera, e um fluxo de calor latente gasto para evaporação, e uma perda de calor gasto aqui que essa água vai absorver para que ela possa evaporar. Isso pode ser representado aqui de uma maneira geral no diagrama, que tem até no livro do Vilela, em que nós temos a energia de radiação sendo absorvida aqui. Vamos levar em consideração que isso aqui é o solo, né? Então tem a energia de radiação sendo absorvida, uma parte dessa energia aqui tendo um fluxo para dentro do solo, fazendo com que essa água também se movimente, tenda a subir e evaporar. Nós temos a perda de calor aqui latente pelo próprio processo de evaporação e uma perda de calor aqui por um fluxo de calor da própria superfície para a atmosfera, né, para o ar, devido ao contato, devido àqueles processos de condução, convecção térmica, certo? Esse método, então, ele leva em consideração isso aqui inicialmente, mas algumas dessas variáveis acabam sendo um pouco até difíceis de serem definidas, tá? E por conta disso, por exemplo, o fluxo de calor que é perdido para a atmosfera, ele é um pouco inviável de ser calculado, e a partir daí é utilizado um valor B, que ele até, se eu não me engano, tem umas tabelas, uns ábacos que a gente usa, mas eu acabei não colocando aqui na aula, que ele vai ter uma correlação aqui com esse calor latente. Além disso, ele vai substituir esse calor latente por esse calor latente de evaporação L, que acaba sendo um pouco mais fácil de calcular. Então, o que a gente vai ver aqui que vai ter uma equação resultante disso tudo, que vai estar levando em consideração, então, essa radiação, o fluxo de energia do solo, né, que está sendo absorvida da superfície para o solo, esse calor latente de evaporação e essa variável B aqui, que acaba sendo tabelada. E como a gente vai ver, ela vai ser expressa em milímetros por dia. Por que que isso é tão interessante a gente aplicar isso em milímetros por dia? Se vocês lembrarem, a precipitação também a gente mediu em milímetros, né? Vou colocar aqui o P de precipitação. A infiltração a gente mediu em milímetros. O escoamento superficial a gente geralmente mede invasão, mas ele pode ser transformado para milímetros também. Isso tudo para que nós tenhamos uma unidade só de medida para fazer o próprio balanço hidrológico, né? Porque eu não tenho como comparar um balanço hidrológico de entradas e saídas se eu tiver unidades diferentes. Então, para isso, todas essas variáveis elas vão ter que estar no mesmo, numa mesma unidade de medida. E é isso que a gente vê aqui na evapotranspiração, utilizar também a unidade de milímetros por tempo. Tendo em vista que ambos esses métodos têm limitações, o método dinâmico, né? Aerodinâmico e o método energético, cada um acaba pegando apenas uma dessas variáveis e adotando como fator principal desse processo de evaporação. Foi então desenvolvido um método combinado, em que foram utilizados esses dois conceitos para uma equação só. Então, esse método ele busca aumentar a precisão desses métodos anteriores, sendo proposto então por esse cara aqui, esse Penman, que propôs essa equação aqui, em que essa evapotranspiração ela vai estar relacionada à radiação.
a um poder evaporante do ar à sombra, ou seja, ele considera que quando eu tô à sombra, essa absorção de energia vai ser diferente, vai ser menor, então eu tenho um poder de radiação diferente, um poder evaporante diferente na sombra, vai estar relacionado a esse delta, que é a tangente da curva de pressão de saturação do vapor, que eu trouxe no próximo slide, e essa constante aqui, chamada de constante psicométrica, ela que é tabelada também, e vai ser utilizada nessa equação aqui. Então, esse delta aqui, que é a tangente da curva de pressão de saturação do vapor, ele vai considerar a pressão de saturação de acordo com a pressão, com a temperatura. Ou seja, isso vai considerar que se eu tiver um ambiente mais frio ou mais quente, eu tenho dificuldades ou facilidades distintas para essa evaporação. Por isso que ele leva em consideração essa tangente aqui no ponto em que ele deseja observar. Por exemplo, numa temperatura de 50 graus Celsius, eu vou ter uma pressão de saturação do vapor bem maior do que numa temperatura de 10 graus Celsius, por exemplo. Ok? Então, isso é levado em consideração também, fazendo com que esse método seja um pouco mais completo do que aqueles outros dois anteriores. Por fim, para a gente terminar a nossa aula de hoje, nós vamos ver os métodos de medidas, que vão estar relacionados a alguns equipamentos que foram propostos de forma a simular essa situação real, tá? Mas como eu falei, eles têm umas limitações porque eles vão nos dar dados apenas para uma determinada área, a gente não consegue muito bem extrapolar para todas as áreas, a não ser que nós utilizemos de outros métodos. Então, esses métodos aqui utilizam aparelhos, né? Aqui são citados que existem alguns equipamentos distintos que podem dar informações sobre essa evapotranspiração, evaporação e evapotranspiração, tá faltando aqui. E eu dou ênfase aqui a esse evaporímetro ordinário, que vai ser um tanque e que vai ser se deixar evaporar e ver essa diferença de altura, esse volume que foi evaporado durante esse tempo. Então, no Brasil, o que a gente mais usa é esse tanque classe A, que, se eu não me engano, veio lá do modelo dos Estados Unidos. Então, ele vai utilizar, ele tem um tamanho padronizado, uma superfície, então, de uma área constante que a gente sabe, e a partir dele a gente vai ver quanto de volume está sendo evaporado por tempo, tá certo? Então a gente consegue ter uma medida até direta dessa evaporação para um determinado ponto. Aqui à direita a gente tem um esquema dele, que seria realmente um pequeno tanque, né? Parece uma piscininha pequena, de dimensões padronizadas, né? Uma altura padronizada aqui de 10 polegadas. Tem que se ter uma diferença aqui entre a borda e o volume de água de 5 centímetros inicialmente, um diâmetro aqui padronizado, ele tem que estar a uma determinada altura do solo. Tudo isso para que nós tenhamos um processo padronizado, para que se tenha um fator de comparação. Assim como nós fazemos para os concretos, em que os ensaios de resistência de compressão axial, por exemplo, são padronizados para que se compare concretos e se tenha como realmente compará-los, né? Porque eu estou avaliando exatamente da mesma maneira. É feito aqui toda uma padronização para esse tanque de classe A. E o outro método que usa de aparelho, esse aqui realmente é bem interessante, é o método do balanço hídrico. Esse método do balanço hídrico ele vai visar
simular de uma maneira até mais real o processo que está acontecendo no ciclo hidrológico, em que se tem um equipamento que se permite aqui se colocar areia grossa, cascalho, tem-se um tanque aqui onde vai ter a precipitação, onde pode ter uma irrigação também. Essa água que vai cair nessa superfície pode infiltrar, onde vai ter infiltração também. Então ele busca pegar esses diversos processos que estão acontecendo no ciclo hidrológico de forma a realmente ter um valor que seja mais próximo dessa evaporação no solo. Como é que ele vai fazer isso, então? A partir desse tanque, todo esse equipamento aqui, que também é padronizado, tem todas essas dimensões padronizadas, vai ter aqui uma equação de um balanço. Essa equação, de certa forma, é parecida com aquela do ciclo hidrológico, né, em que nós temos uma delta aqui entre as entradas e as saídas. As entradas, no caso, vão ser a precipitação, a irrigação no período, né, que vão estar caindo aqui nesse tanque. Vão ter as saídas que vai ser a drenagem e a própria evaporação, né? Dado em função da área do tanque, certo? Então, a partir dessas variáveis, a partir desses fenômenos que a gente vai conseguir aqui quantificar, é calculada essa evaporação, tá certo? E novamente ela é dada por milímetros por um intervalo de tempo, tá? No geral são feitos alguns dias, 5 dias, por exemplo, onde a gente pode trazer, então, se tiver uma evaporação para 5 dias, a gente consegue trazer uma evaporação média por dia, dividindo por esse período, né? Trazendo, então, naquela unidade padrão da precipitação, da infiltração, para que a gente possa ter esse parâmetro de consideração, de comparação. Tá certo? Será que tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre esse tanque? Eu acho que não. Ele é realmente bem interessante. Professor, no tanque de classe A, por Oi. ele ser muito pequeno e conforme o material dele, não altera no tempo que essa água vai absorver a temperatura, aquecendo muito mais rápido do que numa lâmina d'água, por exemplo. Isso não faz com que ela evapore mais rápido do que numa lâmina d'água? Ou já Sim, tudo isso já é pensado já para calcular? de certa forma sim, né? Que a gente vai ter uma diferença se eu tiver, por exemplo, um lago muito profundo e um lago raso, uma lâmina d'água que rasa, mas muito extensa, a gente consegue perceber que esse aqui, mais raso, vai evaporar mais rápido, que ele absorve mais energia e ele esquenta mais rápido, tá? Mas como a gente não consegue pegar também todas as situações, a gente tem que ter uma padronização. Então, ele vai dar aqui essa padronização para que a gente tenha um valor médio. Ele leva em consideração, então, uma razão aqui de área e volume que seja mais próxima e talvez uma média dos corpos hídricos, para que você tenha um valor que seja até mais representativo. E como a gente tem essa evaporação por uma área conhecida, a gente pode colocar isso aqui em termos, por exemplo, uma evaporação de tantos milímetros por metro quadrado. Isso aqui eu posso extrapolar, então, para outros corpos hídricos, tá? Como uma estimativa. Mas realmente teria uma diferença aqui entre esses corpos hídricos aqui, de acordo com o volume, profundidade, porque eles vão absorver a energia de maneiras distintas. Certo, obrigado. Nada. Mais dúvidas? Sem dúvidas? Então, pessoal, Na verdade, eu tenho mais uma. manda aí. Lá, eu acho que bem no começo, acho que slide 8 ou 9, fala da reabsorção.
esse fenômeno eu não entendi muito bem da reabsorção. Tá, é porque é o seguinte, a gente tem aqui essas partículas que estão evaporando, né? Isso aqui é até mais intuitivo para a gente, que a gente já estuda isso na escola desde muito tempo, que a água vai absorver energia e vai evaporar. Mas o que é que acontece então? Se a gente lembrar, o ar, a água quando evapora, essas partículas elas não vão estar estáticas. Elas vão estar se deslocando de maneira aleatória, né? Porque elas têm bastante energia cinética e elas podem se chocar novamente com essa superfície aqui, com a água. Na hora que ela se choca de volta com a água, ela acaba sendo reabsorvida, porque ela vai perder energia cinética, então ela vai acabar se condensando de novo e voltando para o estado líquido. Melhorou? Ah, sim, sim. Não, melhorou. É porque ela choca novamente com a água, entendi. Ela Talvez choca de até novo com a voei na água. hora. Talvez foi isso. Não, tranquilo, cara. Obrigado, professor. Nada. Mais dúvidas? Então, esse assunto aqui está no livro do Vilela, no capítulo 5, certo? É interessante vocês darem uma lida também, ele vai trazer tudo isso e mais um pouco, porque ele vai trazer outros métodos também para determinação, ele acaba destrinchando um pouco mais sobre o método, por exemplo, aqui aerodinâmico, como é que ele ocorre, o que é que está influenciando. Então é interessante vocês darem uma lida também. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação.